Olá! Nesta apresentação, vamos mergulhar em como a simulação computacional, especificamente por elementos finitos, está sendo usada para otimizar um processo industrial que é, ao mesmo tempo, fundamental e bastante complexo: a fabricação de tubos de aço sem costura. E a questão que guia nosso trabalho é justamente esta: como é que um modelo numérico consegue prever e otimizar, com precisão, os parâmetros de um processo de conformação plástica tão severo quanto o forjamento de aço? A resposta, como veremos, está na aplicação de métodos avançados de engenharia computacional. A nossa discussão vai seguir 5 etapas bem definidas. Primeiro, vamos entender o desafio industrial, o chamado problema do passe duplo. Depois, vamos detalhar como foi feita a simulação de um processo de passe único e, em seguida, como foi o experimento industrial na prática. Daí, a gente faz uma análise comparativa, colocando lado a lado os dados da simulação e os resultados reais, para no final concluir sobre o valor estratégico dessa tecnologia. Bom, o nosso ponto de partida é um desafio bem conhecido na produção de tubos de aço sem costura. O método convencional, que usa um passe duplo, tem várias ineficiências operacionais que acabam impactando o tempo de produção, a produtividade geral e, claro, os custos. O processo que estamos analisando é a lamilação perfuradora por rolos cruzados. Para entender como funciona, um tarugo cilíndrico de aço é aquecido e, então, ele é rotacionado e empurrado ao mesmo tempo contra um mandril perfurador. É esse mandril que cria a cavidade interna, transformando o bloco sólido em um tubo oco. No método tradicional, isso é feito em 2 etapas, ou 2 passes. O problema é que, depois do primeiro passe, a máquina inteira precisa ser reconfigurada. É preciso trocar ferramentas, reposicionar o tubo. Tudo isso significa tempo de máquina parada, o que reduz a produtividade e aumenta os custos de operação. Então, a hipótese que se investigou foi: seria viável realizar todo esse processo em um único passe? E para testar essa ideia, sem ter que arcar com os custos altíssimos de um experimento real, a solução foi recorrer à simulação computacional. A ferramenta digital escolhida para essa tarefa foi o software Qform. Ele é um pacote especializado em simulações pelo método de elementos finitos, o famoso MEF, e foi projetado especificamente para modelar processos de conformação de metais com grandes deformações plásticas, exatamente como no nosso caso. O princípio do MEF é, na verdade, bastante engenhoso. Ele pega o objeto contínuo, no caso o nosso tarugo de aço, e o divide em uma malha com milhões de pequenos elementos, os tais elementos finitos. O software, então, resolve um sistema complexo de equações para cada um desses bloquinhos, calculando campos de tensão, deformação e temperatura. No final, ao juntar as respostas de todos os elementos, o modelo consegue prever o comportamento do tarugo como um todo com uma fidelidade impressionante. O fluxo de trabalho da simulação segue 3 estágios bem claros. Primeiro, os engenheiros criam os modelos 3D das ferramentas e da peça com alta precisão. Em seguida, eles alimentam o software com todos os parâmetros do processo. E, por fim, o programa executa os cálculos e gera as previsões, que são então analisadas. E para a simulação ser precisa, os dados de entrada precisam ser muito detalhados. Foram inseridos os modelos geométricos vindos do CAD, as propriedades termomecânicas do material, que era um aço carbono C45, as velocidades de rotação e avanço das ferramentas, a temperatura inicial do tarugo e até um modelo de atrito de Coulomb para descrever a interação entre as superfícies. Portanto, o objetivo final da simulação era bem claro: determinar qual era o conjunto exato de parâmetros operacionais que tornaria a perfuração em passe único possível. E aqui vale um comentário sobre o custo computacional. Cada rodada de simulação levou entre 33 e 35 horas para ser processada. Não é trivial. Certo, com os parâmetros otimizados pela simulação em mãos, a gente passa agora para a fase de validação experimental, ou seja, pegar o que foi projetado no computador e aplicar em um teste industrial de verdade. Este slide aqui mostra perfeitamente essa transição do virtual para o físico. À esquerda, a gente vê o modelo digital do laminador TPA 70270 dentro do software Qform. E à direita, o equipamento real, imponente lá na usina de aço da GSC VMZ. O protocolo do experimento foi bem rigoroso. 6 tarugos de 2 diâmetros diferentes foram usados. A máquina foi configurada seguindo exatamente as especificações que saíram da simulação.
As medições das dimensões foram feitas 2 vezes, uma imediatamente após a perfuração, com o tubo ainda quente, e outra vez depois que ele passou pelo dimensionamento e resfriou. E agora a gente chega na etapa mais importante da análise, a comparação quantitativa. Vamos colocar os resultados previstos pela simulação lado a lado com os dados medidos no chão de fábrica. Será que bateu? Os resultados mostraram uma correlação muito alta para as dimensões principais. Se a gente olhar a tabela, o erro relativo para o diâmetro externo ficou sempre abaixo de 1%. Já para a espessura da parede, a diferença foi um pouco maior, mas ainda assim menor que 3%. Esses são valores que indicam uma aderência excelente entre o modelo numérico e o processo físico real. Na verdade, o erro máximo para a dimensão mais crítica de todas, o diâmetro externo, foi de menos de 1,5%. Isso é um sucesso claro, que demonstra o poder de previsão do modelo. No entanto, uma análise técnica honesta precisa reconhecer as limitações. O modelo previu uma variação na espessura da parede ao longo do comprimento do tubo que foi bem menor do que a que foi de fato observada. A pergunta é, por que aconteceu essa discrepância? A resposta está nas idealizações, nas simplificações que são inerentes a qualquer modelo computacional. A simulação partiu de condições ideais: geometria de ferramenta perfeita, sem desgaste, um coeficiente de atrito constante, aquecimento uniforme do material e, crucialmente, não levou em conta as vibrações do sistema mecânico. A realidade industrial, claro, não é tão perfeita assim. Mas essa diferença invalida a abordagem da simulação? A resposta é um categórico não. E nessa sessão final, a gente vai discutir por que o modelo preditivo, mesmo com suas limitações, ainda tem um valor estratégico enorme. Um ponto fundamental está na análise dos parâmetros de energia. O modelo superestimou o torque e a potência necessários em até 20%. E isso que à primeira vista poderia parecer uma falha, na verdade atua como um fator de segurança. É uma previsão conservadora, que garante que o processo, quando implementado, não vai sobrecarregar o equipamento real. Como os próprios pesquisadores concluem, essa abordagem permite testar virtualmente novas configurações de ferramentas, novos regimes de operação, e tudo isso sem os custos e principalmente sem os riscos de fazer experimentos caros e potencialmente perigosos na fábrica. O veredito, portanto, é bem claro. A simulação se consolida como uma ferramenta estratégica que permite acelerar a inovação de uma forma segura, substituindo os longos e caros ciclos de tentativa e erro no mundo físico por validações digitais de baixo custo e baixo risco. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a enorme complexidade da conformação do aço a quente pode ser modelada com tanta precisão, quais são os limites para o que a gente pode projetar e construir no futuro? As possibilidades que se abrem são realmente transformadoras.